Em 1870, o inglês Alfred Smith chegou à costa oeste da África para atuar como comerciante. Mais tarde escreveu: "Em Camarões há seres vivos sobre os quais não sabemos nada. Dizem que o Jagonini continua nos pântanos e rios, significa gigante mergulhador. Sai da água e devora pessoas. Deixa pegadas do tamanho de uma bacia. E tem 3 garras em vez de 5. A partir de todas as evidências que conseguimos, a única explicação é que se trata de dinossauros pequenos que sobreviveram. Nos anos 80, Michael fez 2 expedições para a África. Os testemunhos que ouviu o convenceram de que uma criatura semelhante a um dinossauro ainda habitava a selva. O mais impressionante é que todas as descrições batem. Seria um animal com aproximadamente 23 a 30 pés de comprimento ou 7 a 9 metros, de cor avermelhada, com escamas ao longo do pescoço, um pescoço muito comprido e cabeça de cobra. Segundo Michael, o animal seria um réptil. Eles dizem que é capaz de submergir como um crocodilo e que não permanece na terra a maior parte do tempo. Simplesmente não existe nada igual. E agora podemos obter provas. Eu fui à África procurar imagens de um saurópode. Em 2004, o professor de ciência Peter Beach viajou à África e descobriu o que, segundo ele, são evidências tangíveis da fera. Eram bastante recentes, não tinham mais que uma semana. Beach encontrou essas pegadas na margem de um rio distante que forma a fronteira entre Camarões e o Congo. Ele as fotografou e preservou com moldes e gesso. Estavam espaçadas. Parecia que o animal saíra do rio e subira para comer folhas dos ramos das árvores. As pegadas foram feitas numa terra arenosa. Tem cerca de 50 centímetros de diâmetro, mas podemos ver que era mais do que isso, ou seja, eram 50 centímetros só contando os 3 dedos, fora um tipo de apoio. Pode fazer parte da região posterior do animal ou parte da sua pata, eu não sei bem. Beach encontrou outras evidências da presença de um animal grande. Nós olhamos para cima e não vimos nenhuma folha até uma altura de quase 6 metros. Medimos só para ter certeza e vimos que o animal havia limpado toda aquela área. De todos os animais da África, apenas a girafa é capaz de alcançar folhas a essa altura. Mas não existem girafas nessa região do continente. Será que podia ser outro animal? Segundo o que disseram os nativos e o meu guia, nenhum outro animal se parecia com aquele que tinham visto. O dia nasce. A expedição do Monster Quest está no oeste da África, em Camarões. Já correm boatos de que estrangeiros vieram procurar o monstro. São eles que têm contato e observam o animal mais do que ninguém. Os moradores, membros da etnia Baka, desejam falar aos visitantes sobre a criatura. Traçam na terra um desenho do que viram. Olha aqui, Bill. Eles desenharam com incrível precisão o corpo volumoso, as garras, de 3 a 5 garras, e a cabeça era parecida com a de uma jiboia. Os nativos quase não têm contato com o mundo externo. O mais incrível é que essas pessoas não têm nada a ganhar contando essas histórias, porque a gente não paga e eles não recebem a menor recompensa por isso. Para ajudar a esclarecer as descrições, Bill Gibbons trouxe uma série de fotos para saber se eles são capazes de diferenciar um elefante de um dinossauro. Eles vivem na floresta. Então, sabem claramente a diferença entre Mokele-mbembe e outros tipos de animais. Enquanto Gibbons mostra, o guia traduz. Isso é parece uma... Não reconhecem o urso e a gazela. Mas quando Gibbons mostra o desenho de um dinossauro, eles o apontam arregalando os olhos. Muito bem.
É parecido com Mokele-mbembe. E eles reconhecem essa imagem. A técnica é conhecida como observação comparativa na comunidade científica. Como esse aqui? Sempre que falamos com o povo Baka sobre o Mokele-mbembe, ou com pessoas que vivem perto do rio, eles descrevem um animal com pescoço comprido e cabeça de cobra. Gibbons se convence de que os nativos não se confundiram de animal. Chegamos à conclusão de que se trata de um animal único, um animal distinto. É esse aqui. Como esse aqui? Eu tenho certeza. Essa mulher diz que viu o animal enquanto pescava com o marido. Ele tinha cabeça de cobra, mas era muito comprida. Muito mesmo. Rio Já, sudoeste de Camarões. Dodge Alterese avistou um animal grande saindo do Rio Já. Eu vi o animal tentando comer folhas. As únicas partes do animal que eu vi foram a cabeça e o pescoço. Mesmo que a cena tenha durado menos de 1 minuto, ela ficou apavorada. A terra começou a balançar. O barco começou a balançar na água. Tudo começou a sacudir no rio. Fiquei com muito medo. Ela não conseguia explicar o que vira. Eu nunca vi outro assim desde que moro na aldeia. As pegadas examinadas pela equipe foram encontradas no Rio Já em 2004. O rio tem 700 quilômetros de comprimento ao longo da fronteira do Congo com a República de Camarões. Seus afluentes são os rios Bomba e Ngoko. É o hábitat perfeito para eles. O Congo é conhecido por ser um local violento, tomado por milícias armadas. A equipe segue para o local onde as pegadas foram encontradas. Este é o local onde muitas pegadas do Mokele-mbembe foram encontradas. Sou especialista em vários tipos de animais. E nunca vi esse tipo de pegada. É a primeira vez que vejo esse tipo de pegada. Eles se baseiam na teoria de que a criatura se esconde em cavernas naturais. Durante a estação da seca, eles se escondem. É um tipo de réptil de hibernação. Eles cessam as atividades por algum tempo. Eles costumam encontrar um lugar já cavado na curva de um rio e depois eles cavam ainda mais para se esconderem lá. Segundo eles, o animal permanece na toca até o nível da água subir. O tamanho médio das cavernas que encontramos até agora tem sido de 5 metros por 5 metros. Tá vendo ali embaixo? Primeiro você procura uma curva de rio e depois você procura por montes de terra que foram retirados. Geralmente está no lado do Congo. As pilhas de terra nas margens do rio podem ser sinais de um buraco cavado pelo monstro. E de que eles podem estar chegando perto de encontrá-lo. Eles avistam algo interessante. Parece que houve alguma atividade aqui. São grandes respiradores, são 1, 2 e 3. E 2 deles parecem bem fundos. Gibbons acha que o animal cava uma toca e abre buracos para que possa respirar dentro. Ele se aproxima da margem. Já vimos respiradores semelhantes que podem estar associados com as cavernas em que os animais costumam hibernar durante a estação seca. Nossa, como é profundo! É muito fundo mesmo. Qual deve ser a espessura da parede, hein? O guia pega um galho de quase 2 metros e o introduz no buraco. Mas não consegue chegar ao fundo da caverna. Meu Deus, meu Deus! Acho que é uma caverna de hibernação. Não sabemos de nenhum animal, réptil ou mamífero que cave tocas assim. Puxa! Ainda não chegou no fim. Os respiradores cavados nesse banco de lama são mesmo muito profundos.
E esse é bem profundo, parece que avança muito pelo monte. Especialmente aquele ali, foram cavados com um propósito. Mas as paredes da caverna parecem de cimento. Sem ferramentas adequadas, não há como descobrir. Precisamos olhar tudo aqui. Depois que eles entram, é muito difícil fazê-los sair. É uma pena que não pudemos saber o que está do outro lado dessa parede de lama. Vamos lá! A equipe continua a subir o rio Dja. Eu vi o Mokele Mbembe quando eu era criança. Edmond Ferdinand ajudava o pai a preparar as redes quando viu o misterioso animal pela primeira vez. Eu estava a uns 150 metros de distância. Ele o observou com medo e surpresa. O animal parece um elefante, mas o pescoço é muito comprido. É um animal muito grande. Quando sai da água, causa muito movimento no rio. Ele ficou assustado não só com o tamanho do animal, mas com o barulho que ele fez. O animal comeu folhas durante alguns minutos e depois voltou para a água. Quando o animal saiu do rio, espalhou água para todo lado. Eles avistam um peixe diferente boiando na água. Eu nunca tinha visto um peixe com uma tromba igual a de um elefante. Eles encontraram um raro peixe-elefante, que vive apenas nessa região da África. Esse peixe só vem comprovar a enorme diversidade da fauna nessa região. O peixe-elefante usa a tromba para procurar alimentos no fundo do rio.